Olá a todos e a todas. Nesse vídeo vou comentar com vocês dois dos principais sociólogos brasileiros, né? Em outros vídeos iremos falar de outras figuras importantes, mas nesse iremos destacar Gilberto Freire e Caio Prado e Sérgio Buarque de Holanda, né? Bom, nesse primeiro momento, né, eu vou fazer uma breve introdução a respeito dos dois autores e a respeito da nossa história, né? Esses sociólogos que eu vou comentar, né, o Freire e o Sérgio Buarque de Holanda, eles estavam preocupados lá na primeira metade do século XX em entender o Brasil, entender as nossas origens, né? Buscar um sentido para a nossa existência. E aí projetar uma sociedade melhor, uma sociedade que no futuro pudesse romper, né, com muitas das suas mazelas. É importante também salientar que essa primeira década, essas primeiras décadas do século XX, né, nós teremos grandes ensaios teóricos, né, de acadêmicos da área de ciências sociais, nessa busca frenética, né, por entender o Brasil, entender as nossas mazelas, as nossas desigualdades sociais, econômicas e políticas, né? Então esses dois autores que vamos comentar hoje, eles são considerados marcos importantíssimos da sociologia brasileira, né? Outro detalhe importante a destacar é que no início do século XX, ou na primeira metade, também é o período da consolidação da sociologia no Brasil, sobretudo a partir da criação da Universidade de São Paulo, né? Que ainda é uma grande referência nacional e mundial, né? Em várias áreas, inclusive nas chamadas ciências sociais. Nós temos ainda hoje grandes teóricos da sociologia, da antropologia, da ciência política, que influenciam a nossa produção, nossa interpretação da realidade brasileira, né? Vamos falar agora, nesse momento, de Gilberto Freire, né? Gilberto Freire, pernambucano, de família abastada, rural de Pernambuco, né? E ele tem uma formação muito interessante, que ele estuda nos Estados Unidos, né? Defende a sua tese, né? De doutorado, né? Nos Estados Unidos. Ele estuda e é discípulo de um grande antropólogo chamado Franz Boas, que vai influenciar muito na forma dele analisar o Brasil. A obra mais importante, ou a que normalmente é mais discutida, né, nos círculos acadêmicos e também fora dos círculos acadêmicos, né, de Gilberto Freire, é o livro chamado Casa Grande e Senzala, né? Então eu vou comentar alguns aspectos desse livro e também em relação ao pensamento geral do Freire, né? Bom, primeiro, esse livro foi publicado em 1933, né? Por isso que eu falei aí no início da minha conversa com vocês que a partir dos anos 30, na segunda meados do século XX, nós teremos aí a produção de grandes ensaios teóricos, sociológicos, antropológicos a respeito do Brasil, né? Bom, Freire, ele rompe com uma lógica bastante importante que estava muito em voga até a publicação de Casa Grande e Senzala, né? Vários pensadores, entre eles Raimundo Nina Rodrigues, Euclides da Cunha e outros intelectuais do Brasil, né?
eles viam na nossa mistura racial, na nossa miscigenação racial e cultural, um grande problema do Brasil. Muitos diziam, então, que o atraso econômico, político e cultural no Brasil se dava em função desse caldeamento de raças, né? Indígenas, africanos transportados para cá à força e portugueses, né? Em que a escravidão, né? Ela provocou essa mazela não só econômica, mas também cultural, né? Então, o nosso atraso estava ligado à mestiçagem, né? A mestiçagem do ser superior, que seria o europeu, com o ser inferior, ou seres inferiores, que seriam os africanos, seus descendentes, e os indígenas e também seus descendentes, né? Inclusive, optaram, né, a nossa elite, uma parte da nossa elite durante o século XIX, que não é coincidência, que é o período em que você tem o fim da escravidão ou a destruição do modelo escravista aos poucos, né? Seja através da lei do ventre livre, seja através do sexagenário, né? Então você já sabia que a escravidão no Brasil ia ter um fim, né? Mesmo antes da Lei Áurea. Eles estavam preocupados em substituir essa mão de obra escrava, essa mão de obra escravizada, por uma mão de obra europeia, sobretudo branca. E essa mão de obra, além de trazer um trabalho mais eficaz, encheria o Brasil, ou enxertaria no Brasil um sangue branco, um sangue capaz de elevar o nosso modelo cultural, né? Então, o projeto das nossas elites era, sobretudo, de, com o fim da escravidão, substituir por um grupo étnico ou por grupos étnicos de sangue europeu, capazes de fazer com que a nossa cultura e a nossa economia se elevasse de uma maneira bastante importante para a nossa história, né? E Freire, através da obra Casagrande Senzala, ele vai desconstruir esse discurso, ele vai trabalhar com uma ideia contrária, ele vai dizer que a mestiçagem, a mistura racial e cultural é o grande diferencial do país. É isso que vai permitir o Brasil superar as suas contradições, superar os seus problemas, né? Então, Freire aponta que não é uma desvantagem a miscigenação, mas ela foi uma vantagem. E ele, inclusive, vai dar o exemplo dos portugueses. Olha, os portugueses conseguiram dominar toda essa vasta região do mundo, inclusive o Brasil, porque souberam, ao ter um intercurso, uma relação com as chamadas raças inferiores, souberam aproveitar esse conhecimento ao se misturar, ao ter filhos, ao viver conjuntamente. Eles conseguiram se adaptar muito melhor e dominar esses territórios, né? E que essa nova civilização que foi criada, que não é nem europeia nem portuguesa, ela é brasileira, a sua máxima, a sua melhor característica é justamente a miscigenação. E a miscigenação do ponto de vista biológico gerará uma miscigenação do ponto de vista cultural, e essa cultura ela é extremamente rica, extremamente criativa, e que era isso que deveria ser valorizado, né? O Freire também é chamado daquele indivíduo defensor da chamada democracia racial. Então o Freire não vai falar explicitamente em democracia racial, mas os seus escritos vão dar a entender, né, pela interpretação posterior, de que o que o Brasil tem não é nem de perto, nem de sombra, nem lembra, né, o racismo nos Estados Unidos, né, em que aqui as pessoas convivem umas com as outras e que a nossa existência é baseada então nessa mistura, nessa harmonia entre culturas diferentes. E o Freire vai colocar o elemento africano,
o escravizado africano e seus descendentes como o elemento mais importante para a constituição da cultura brasileira de forma positiva. Então veja que aí é um rompimento com a lógica do pensamento anterior, né? Claro que o Freire irá ser contestado, principalmente a partir dos anos 50, 40, 50, né? Com o surgimento da Escola das Relações Sociais lá da USP, sobretudo Florestan Fernandes e Fernando Henrique Cardoso, também Sérgio Buarque de Holanda, que nós vamos falar então a partir de agora. Mas o importante para entender o Freire é a lógica da miscigenação enquanto um elemento positivo dentro das relações culturais do Brasil. O segundo autor que nós vamos trabalhar, né, e o último, é o Sérgio Buarque de Holanda com a obra Raízes do Brasil. Então, pelo nome, você percebe que ele está interessado em entender as nossas raízes, né, as nossas origens culturais. Né? O Sérgio Buarque foi pai de Chico Buarque, né? Grande intelectual, o Sérgio Buarque, também irmão do Aurélio, que dá nome ao dicionário. Né? Então, uma família de intelectuais. Né? Bom, qual é a grande sacada ou aquilo que o Sérgio Buarque de Holanda viu de mais importante e que nós vamos destacar aqui, né? Essa ideia da cordialidade, né? E aí o Sérgio Buarque está falando em cordialidade com aquela ideia de que o homem público brasileiro ou o brasileiro na média, ele age muito mais pelo coração do que pela razão, e que a nossa forma de autoridade no país é uma forma baseada não em critérios impessoais de direitos e deveres entre os indivíduos, mas em critérios de pessoalidade. E essa pessoalidade ela é extremamente antidemocrática no aspecto que eu vou premiar quem eu gosto e vou castigar quem eu não gosto, independente se a regra objetiva do direito diz que as pessoas têm que ser tratadas de forma igual. Então, para o Sérgio Buarque, principalmente quando a gente analisa a ação do homem público, em geral ela é uma ação patrimonialista. Patrimonialista no sentido de considerar aquilo que é público, aquilo que deveria ser igual e impessoal na forma de lidar com os outros, como seu, como de sua propriedade. E isso deu então margem para uma sociedade autoritária e antidemocrática. E o Sérgio Buarque, apesar dele ter a sua base de raciocínio metodológico marxista, né, ele se influencia muito no Max Weber para entender essa lógica do patrimonialismo, essa lógica patrimonialista, ela é avessa às regras impessoais e ao direito universal. Porque se o indivíduo age pelo coração e age pela emoção, a tendência dele é premiar aqueles que são do seu grupo ou que ele se identifica e castigar através das leis aqueles que são inimigos. Né? Então a grande chave analítica do Sérgio Buarque de Holanda se baseia na ideia de que construímos uma nação que é avessa a regras e procedimentos racionais de comportamento. E aí, fazendo uma licença poética em relação ao Sérgio Buarque de Holanda, né, estamos aí em período de coronavírus. Né? Essa dificuldade, então, a partir do Sérgio Buarque, de cumprir regras e comportamentos de isolamento social. Né? Coisa que em países europeus, né, na Alemanha isso está se verificando, as pessoas cumprem as regras estabelecidas pelas autoridades com muito mais eficácia, com muito mais obediência do que aqui no Brasil. Então, a partir do Sérgio Buarque de Holanda, a gente pode ter uma chave para entender essa dificuldade que nós estamos vivendo no momento de cumprir as regras sanitárias impostas pelas autoridades, pelos cientistas. Né? Nós estamos num grande campo de batalha
entre aquilo que nós sentimos enquanto indivíduos e entre aquilo que a ciência diz para nós fazermos. Então, pensando a partir do Sérgio Buarque de Holanda, é característico da nossa formação cultural essa índole avessa a regras e comportamentos, até porque fomos forjados na ideia da cordialidade e não conseguimos ainda construir um modelo de convivência social com regras impessoais, e essas, por serem impessoais, seriam mais democráticas, porque dariam a cada um segundo aquilo que ele merece. Bom, está finalizado, né? Em termos gerais, são dois autores que se opõem, né? Em termos de raciocínio, né? O Freire está muito mais na ideia de uma democracia racial, e o Sérgio Buarque de Holanda diz que, olha, não, democracia não existe, né? O que de fato existe é o patrimônio, é a imposição de regras autoritárias sobre aqueles que não são considerados da família, né? Deem um like, façam comentários do que entenderam, das coisas que ficaram talvez não tão bem explicadas, e que eu vou estar retornando a cada um que fizer algum comentário, seja do ponto de vista crítico, porque não entendeu ou porque não concorda, seja também no sentido do elogio em relação ao que nós discutimos, o que eu apresentei aqui para vocês hoje. Muito obrigado a todos e muito obrigado a todas. Até a próxima.